Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mais um momento abordando a palavra do grande Senhor, fazendo aqui uma leitura bíblica. E hoje estou usando aqui o tema sobre roupas, falando sobre o tema roupas, até para esclarecer que há uma dúvida muito grande nas pessoas. O que pode, o que não pode, o que agrada a Deus, o que não agrada. Então Deus, Ele quer que a gente compreenda qual é a vontade dEle para nós. Não que nós instituamos uma lei para o nosso próximo e começamos a dizer para ele, tu pode isso, tu pode aquilo. Não, é aquilo que Deus quer que a gente faça. É aquilo que Deus nos ensina. Deus diz, isso tu pode, isso tu não pode. Onde é que está escrito? Aqui. A vontade de Deus está aqui, nessa palavra maravilhosa. Então, para a gente poder entender sobre isso, eu vou começando a ler Gênesis capítulo 3, versículo 21. O que é que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 21? Diz assim, olha: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, aqui nesse versículo na Bíblia, a gente vê qual foi o primeiro par de roupas feito no universo e quem foi que fez, que é o mais importante. Ou seja, quem foi que fez o primeiro par de roupas no universo? O próprio Deus. Foi o confeccionador do primeiro par de roupas. É incontestável que Deus, o soberano, fez o primeiro par de roupas. Não tem como contestar isso. Ele fez o primeiro par de roupas. E ele sendo o Senhor. Então, o que a gente entende aqui nesse versículo? Que Deus, ele não preparou uma roupa masculina e uma feminina aqui para fazer aqui uma diferença entre homem e mulher. Ele fez uma túnica para Adão e uma túnica para Eva. E aqui ele não está dizendo se foi no joelho, se foi comprido, se foi manga curta, se foi manga longa. Não está dizendo nada disso. Está dizendo que Deus fez uma túnica para Adão e uma túnica para Eva. Glória a Deus. Mas ao longo do vídeo a gente vai entendendo aqui o que os versículos da Bíblia nos ensinam em relação a vestimentas, ok? Glória a Deus. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 28, também o nosso Deus deu ordem para que os sacerdotes vestissem os calções, para que eles fossem, trajados com as túnicas e também com os calções. Porque tem muita gente que diz que é pecado, É pecado o homem vestir ali uma bermuda, vestir ali um short, que tem o nome de calção, até que na Bíblia está escrito calção. Então, vejam só, não é pecado. Nessa época aqui, o nosso Deus mandou fazer esses calções para os sacerdotes. Era para que eles vestissem por debaixo da túnica. Era para que eles vestissem por debaixo da túnica para cobrir a nudez deles. Então, a gente entende aqui ele dizendo assim, olha: faze-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas. E também ainda diz o tamanho desses calções, que eram dos lombos da cintura até a coxa. Então, está tudo aqui na Bíblia. Então, os homens de antigamente, sacerdotes, vestiam os calções. Com certeza foi de lá que veio, vestir por debaixo da túnica os calções. Com certeza os homens usavam e as mulheres passaram a usar, Com certeza as ceroulas, que chamavam. Inclusive aqui na Bíblia eu vi no versículo que fala sobre as ceroulas, em que os sacerdotes deveriam usar por debaixo das túnicas. Então devemos entender, vejam só, é pecado usar calção? De forma nenhuma. Só que nessa época aqui, como é que os sacerdotes usavam esses calções? Por debaixo da túnica, por debaixo do vestido. Certo, meus irmãos? Usavam por debaixo do vestido, os calções. Tá bom? E que hoje em dia a gente vê, muitas... na cultura de hoje em dia a gente vê as bermudas, a gente vê os shorts. Então, é isso. É pecado? Jamais, de forma nenhuma. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos para mais um versículo. Aqui em Deuteronômio, capítulo 22, no versículo 5, muita gente pega esse versículo aqui e usa esse versículo dizendo que faz mal a mulher usar calça, porque é vestimenta de homem. Gente, é uma grande heresia. Por que é uma grande heresia? Porque nessa época que foi escrito esse versículo, os homens não usavam calça, eles usavam túnicas, tanto os homens como as mulheres. Nessa época aqui não existia a calça, eles usavam as túnicas.
E por debaixo da túnica, o que é que os homens usavam? Os calções. Inclusive, quando eles iam pescar, eles iam de calções. Então, não se pode usar esse versículo aqui para trazer e dizer que Deus está dizendo que a mulher não pode usar uma calça. É heresia. Glória a Deus. O que é que diz o versículo Deuteronômio 22:5? Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Meu Deus, glória a Deus. Então, o que é que faz mal, gente? O que se refere a esse versículo? Esse versículo aqui, ele está dizendo para nós que é pecado a mulher se vestir de homem, para querer ser um homem. É pecado o homem vestir uma roupa de mulher para querer ser mulher. Então, se eu nasci mulher, eu tenho que me trajar como mulher. Glória a Deus. Em que sentido? Sentido de ser mulher. Você consegue entender? Eu não posso querer mudar a minha natureza. Como foi que Deus me fez? Mulher. A partir do momento que uma pessoa foi feita por Deus de um jeito, foi feita mulher, e o homem é feito homem, e ela passa a não querer ser mulher, a partir de agora quer ser homem. Quer ser um homem, não quer mais ser mulher, então vai se adornar como homem, para ser um homem. E o homem vai começar a se adornar como mulher para querer ser uma mulher. A pergunta é, Deus fez eles daquela forma? Não. Qual é a natureza deles? Feminina e masculina? Ou seja, aquele nasceu masculino e aquela nasceu feminino. Quando passa a mudar essa natureza? Isso é abominável aos olhos do Senhor. E é disso que está falando aqui. Que o homem não use roupa de mulher para querer ser uma mulher. Nem a mulher use roupa de homem para querer ser um homem. É no querer ser. Você está entendendo? É no querer ser alguém que a pessoa não nasceu daquela forma. Ali se constitui uma abominação aos olhos do nosso Deus. Então entenda, nessa época não existia calça. Então aqui não está falando de calça, está falando em relação a mudar a natureza que Deus fez. Querer mudar, porque é impossível mudar. Querer mudar a natureza que Deus fez para querer ser um outro ser que Deus não fez. É mulher? É mulher. É homem? É homem. Porque querendo ser diferente do que Deus fez, isso é abominação aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos lá para Mateus 6, no versículo 25. O que é que diz? Vamos lá? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então vejam só, nosso Deus está dizendo, não é para nós ficar cuidadosos quanto àquilo que a gente há de vestir. Não é para ficar preocupado ali achando que a vestimenta tem força para levar para o céu. Agora entendendo, né, gente, que não pode haver lascívia. Tá bom? Não é liberado qualquer vestimenta, para ficar bem claro, não é liberado qualquer vestimenta. Ou seja, o corpo, não esqueça, o corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então, por isso, ele não pode estar escandaloso, não pode ser usado como escândalo. Roupa transparente, roupas que sejam indecentes, roupa curta, roupa que é decotadas, roupa que mostre o corpo, ela não é adequada para servos do Senhor. Glória a Deus. Então também tem que ter esse bom senso, ok? O bom senso, bem vestido, bem trajado, para poder fazer uma diferença ali. Mas a roupa, ela não tem tipo manga, sem manga. Não, isso não tem sentido de achar que isso vai ter força para levar para o céu. Porque tem que estar trajado o coração. Agora tem que haver decência no que veste. Porque se for uma roupa indecente, vai levar alguém ao pecado. E isso é perigoso demais. E a pessoa vai estar pecando, porque vai estar escandalizando o templo, que é o corpo.
Consegue compreender? Então, roupa decotada, roupa transparente, roupa curta, roupa que traga lascívia. Lascívia é o pecado que ele leva para a sensualidade. É a sensualidade, quer sensualizar, quer usar uma roupa para chamar atenção, para induzir alguém ao pecado. Aí é pecado, pecado, viu, gente? Então, roupa curta, transparente, decotada, indecente, que tenha lascívia, que tenha o cunho de querer levar uma outra pessoa a pecar por querer seduzir alguém, ou usar roupa que seduza, mesmo sem a pessoa querer, cuidado, é pecado, tá bom? Então vamos ter prudência também, tá bom? Mas não se preocupar em relação a se é vestido, ou se é uma calça, ou se é uma saia. Gente, isso fica a cargo de cada um. A pessoa gosta de usar uma saia, glória a Deus. Gosta de usar um vestido, glória a Deus. Gosta de usar uma calça, glória a Deus. Em tudo dá glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler agora João capítulo 13. Aleluia, Senhor. João capítulo 13, no versículo 4. Esse versículo, ele fala quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Como foi que Jesus se colocou ali para lavar o pé dos discípulos? Vou ler o versículo, tá bom? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então vejam bem, o que foi que Jesus fez? Ele tirou a túnica para poder lavar o pé dos discípulos. Por quê? Porque senão iria molhar a túnica do Senhor. Então o que foi que ele fez? Ele tirou a túnica para poder lavar o pé dos discípulos, mas com certeza ele estava com os calções por debaixo das túnicas, como tinha sido ensinado lá no livro ali do nosso passado ali, aqui o livro aqui, glórias a Deus aqui, deixa eu só lembrar aqui, Êxodo capítulo 28, versículo 39, ok? Então, com certeza o nosso Senhor Jesus estava com os calções por debaixo da túnica. Então, tirando a túnica, ele se cingiu com a toalha para poder lavar os pés dos discípulos. Ok? Glória a Deus. Glória a Deus. E lendo aqui em João capítulo 21, no versículo 7, diz assim aqui: Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se, cobriu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então, nesse momento, foi quando Jesus chegou naquela praia e eles estavam pescando. Então, Pedro, quando ouviu João dizer que era Jesus que estava ali, ele pegou rapidamente a túnica e se cobriu, porque ele estava, quando diz que ele estava nu, ele não estava nu literalmente, com certeza ele estava com os calções. Estava de calção, ok? Glória a Deus. Então, vê só. Se você for ler o capítulo inteiro de João, capítulo 21, se você for ler inteiro, você vai ver que em nenhum momento Jesus chamou ele e disse assim: olha, por que tu estava sem a túnica? Por que tu estava só de calção? Em nenhum momento. Jesus não usou nem uma doutrina de roupa para doutrinar Pedro, de jeito nenhum. Ele simplesmente continuou ali a ensinar para eles qual era a missão que estava sendo dada para eles. Glória a Deus, a missão de apacentar as ovelhas do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, ele diz assim aqui, olha, os deveres das mulheres cristãs. Glória a Deus. O que é que diz aqui? Que do mesmo modo as mulheres se vistam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de ser com boas obras. Glória a Deus. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Então aqui, o que é que Deus estava dizendo aqui? Será que Deus, o Espírito Santo colocou essa palavra aqui no entendimento aqui do Timóteo para que ele escrevesse, para que a gente consiga entender que Deus, ele não quer que a gente se preocupe em primeiro lugar com a aparência. Você está entendendo? Ele não está dizendo aqui que é pecado a mulher trançar o cabelo, que é pecado a mulher usar adorno, que é pecado a mulher usar alguma coisa para enfeite. Ele não está dizendo nada disso. O que ele está dizendo aqui é que o traje da mulher seja a honestidade, seja
é o sentimento que vem do coração, é o pudor, é o respeito, é a decência, né? As boas obras, são as boas obras. Então, é isso que ele está dizendo, que fique em primeiro lugar, que a mulher ela tem que ter as boas obras em primeiro lugar, que venha sempre em primeiro lugar, que o primeiro plano seja agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Mas não está dizendo aqui que não é para se cuidar, ok, minhas irmãs? Não está dizendo aqui que é pecado usar, não está dizendo. Está dizendo que as obras que tem que vir primeiro é as boas obras, é agradar a Deus. Glória a Deus. E da mesma forma, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, também fala assim para a gente, olha. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, pelas atitudes, pelo comportamento, pela filosofia, glória a Deus, considerando a vossa vida casta, séria em temor, respeitosa em temor, obediente ao temor a quem? A Deus. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então aqui está dizendo que o traje da mulher não seja o mais importante do lado de fora, mas o coração. Então aqui já fica bem claro que nós não podemos ter doutrina nenhuma para ensinar nós na aparência. Porque está dizendo que isso aqui não tem muito sentido, a aparência. Tem sentido o coração. Não está dizendo aqui que você não pode fazer uma trança. Não está dizendo aqui que você não pode usar um adorno. Não está dizendo isso nada aqui, não. Está dizendo que, primeiramente, a gente tem que obedecer, temer a Deus. A gente tem que ter boas obras. A gente tem que ter, como ele diz assim, olha, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso, glórias a Deus, e quieto, que é precioso diante de Deus. Está dizendo que primeiro vem a obediência no coração, que primeiro vem o temor a Deus no coração. Primeiro, que não esteja, nosso coração não esteja colocado nas coisas materiais, o nosso coração não seja colocado nas coisas que estão expostas à vista, mas que sejam no coração. A obediência, o temor, o respeito ao nosso Deus, o servir ao nosso Deus. Nunca coloquemos em primeiro lugar nada que seja aparência, nada que seja fora da palavra do nosso Deus, mas tudo tem que estar aqui dentro da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela começa a trabalhar lá no coração. Então qualquer doutrina que alguém ensine para agradar a Deus na aparência, acredite, não tem base bíblica. Por que isso? Por que não tem sentido? Porque aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 6, olha o que diz aqui. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digam que pareciam ser alguma coisa. Ou seja, o que fica muito claro aqui, Deus não aceita a aparência do homem. Se Deus não aceita a aparência do homem, por que a pessoa ou nós vamos ficar nos preocupando em ensinar que é errado certas coisas na aparência, se o próprio Deus aqui não está dizendo para nós ensinar que é errado? Agora, como eu lembrei, a lascívia é pecado, tá bom? Não esqueça, o que é pecado? A lascívia é pecado. Roupa curta, transparente, que mostre o corpo, ou que traga sensualidade, ou que seja para sensualizar, ou para fazer ali algum ato ali para chamar atenção, para seduzir ou para corromper a si mesmo ou a alguém com a sua vestimenta. Isso é pecado. Então, sigamos a palavra de Deus pelo que Deus diz, não pelo que o ser humano diz, tá bom? Não se deixe levar por heresias, mas seja conhecedor da palavra de Deus e viva uma vida plena com Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém.